Liberdade é o que nos lembra a data de hoje, feriado nacional do Dia da Independência. Na questão 828 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga os espíritos superiores o seguinte: como conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que frequentemente eles próprios exercem no seu interior e sobre os seus subordinados? Olha só que interessante. E a resposta obtida pelo codificador é a seguinte: eles têm a inteligência, isto é, o conhecimento da lei natural, estando ela contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Eles compreendem o que deve ser, quando os seus princípios não são uma comédia representada calculadamente, mas não o fazem. E é o que presenciamos hoje em dia, quando nós vemos, em nome da defesa da democracia, muitas vezes ações exatamente no sentido contrário, capaz de destruí-la. Infelizmente, em nosso país e fora dele, de formas semelhantes ou diversas, observamos autoridades investidas de grande poder e que abusam das suas prerrogativas para constranger, perseguir pessoas e, se possível, abolir a liberdade dos cidadãos. De modo idêntico, forças poderosas oriundas das esferas psíquicas mais sombrias, mentes enfermiças de agentes da dimensão dos encarnados ou, mais ainda, dos que se ocultam na invisibilidade espiritual, almejam sufocar as iniciativas dos predispostos ao bem, embaraçando-lhes os passos, com o intuito de manter o status quo da ignorância e das misérias morais. Em horas tão cruciais para o avanço da humanidade, recordemos as palavras de Jesus: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade nos livrará do jugo dos liberticidas, quer estejam entre nós como encarnados ou na condição de seres da outra dimensão, do outro plano da vida. Não percamos o ânimo forte para travar o bom combate, como apontou Paulo de Tarso. Mantenhamos a fé na justiça, na vitória da justiça e da luz, com a clara consciência de que, com Deus, o pouco é bastante. E o esforço individual, o esforço de cada um, fará o todo capaz de triunfar sobre a perversidade e o atraso. No Reflexões de Asa de hoje, nós estamos revisitando a letra T. E nós vamos abordar 3 itens, portanto, iniciados com essa letra. E a primeira delas é túmulo. Tem muito a ver com alma, com espírito, com espiritismo. Enfim, Andréia, você que começa, né? Vamos lá. Bem, a gente tem 2 aspectos para falar de túmulo, não é verdade? A parte concreta, material, que é o que simboliza, né? O túmulo, o cemitério, todo esse encerramento de uma vida, de uma pessoa, né? Quando a família não opta por outra forma, né? Como a cremação, por exemplo, nós sabemos que terá um ritual do velório com o corpo presente e a família se reúne para as últimas despedidas e depois desse momento a pessoa será enterrada. E o túmulo representaria, né, para a maior parte de algumas religiões, esse simbólico, né, de onde aquela pessoa está na morada eterna, segundo algumas religiões. Mas para a doutrina espírita é realmente simbólico, porque sabemos que ali se encontra apenas o corpo material, o corpo físico, e não mais o espírito, não é verdade? Então, quando nós visitamos uma pessoa querida, um ente querido, uma pessoa conhecida, um amigo que desencarnou, nós vamos, por respeito a esse indivíduo, a essa pessoa querida, no cemitério, muitas vezes, prestar essa homenagem. No dia de finados, por exemplo,
né? Mas isso não significa que aquela pessoa esteja ali. Nós sabemos que ali está apenas o corpo físico, o corpo material, que irá, né, simbolizar, logicamente, a lembrança que temos daquele indivíduo. É muito importante a gente fazer essa diferenciação. Sabemos que o túmulo representa esse simbólico, mas nós podemos orar por esse nosso ente querido, por nosso amigo, por essa pessoa que amamos, de casa, de onde estivermos. Elevamos o nosso pensamento a Deus e pedimos por essa pessoa. Caso isso não ocorra, muitas vezes a gente vive um luto complexo, porque imaginamos que aquela pessoa está ali. E já nos lembrava Leon Denis que os druidas já faziam prestavam essa homenagem, né, às pessoas diante do túmulo. E o túmulo, sim, simboliza uma parte importante da recordação e por isso mesmo devemos ter o respeito, né? Então, sempre que pensarmos em túmulo, elevemos o nosso pensamento a Deus e solicitamos as bênçãos para esse espírito que desencarnou. É interessante, né, pensar em túmulo. Vários velórios aqui compareciam, o espírito desencarnado estava ali, bem vivo, bem atento, né? Às vezes escutando as conversas, as orações. Quando mais espiritualizado, mas com menos conhecimento ainda da vida espiritual, mas uma pessoa boa, né, dedicada, às vezes rodeado de entes queridos, mas já num canto, isolado daquele burburinho. Então, a situação varia muito. O que é importante lembrar, né, que o espírito permanece vivo, é uma transição. Sua situação depende de como viveu, da sua situação moral durante a existência, e às vezes o seu despertar depende também do que ele já sabe da realidade espiritual. Mas em todos os casos em que é possível, ele está sempre rodeado e socorrido de entes queridos, né, que nem o deixam ver, às vezes, o processo de iluminação, de enterro. Pois é, por isso que a gente insiste tanto em falar em vida de além-túmulo, né? Seria muito triste realmente, muito depressivo, inclusive para os parentes que ficam, se realmente o espírito estivesse preso aos despojos carnais colocados naquela urna funerária, né? Então, que bom que não, nós sabemos que não é assim, que a realidade é diferente, que o espírito se liberta. É verdade que há algumas condições excepcionais, né? Algumas condições excepcionais que, infelizmente, durante algum tempo, o espírito fica ali ligado. Ele não consegue, por quê? Porque ele tem um corpo intermediário, que é o chamado perispírito semimaterial, que faz a ligação durante a vida material entre o corpo e o espírito propriamente dito. E aí, quando, às vezes, no caso de uma morte violenta, especialmente por suicídio, também não é regra geral, né? Porque vai muito da intenção, dos motivos, das razões, às vezes de méritos anteriores que o indivíduo tinha. Então, tudo é relativo. A gente não pode avançar, fazer conjecturas taxativas a respeito do futuro das pessoas, né? Dos que desencarnam. Mas, via de regra, é assim que funciona. É claro que a libertação de uma pessoa que viveu bem, em paz, que foi boa sempre, ou quase sempre, dentro do possível, dentro da nossa sociedade, na família, no trabalho, por toda parte, é diferente da desencarnação de uma pessoa que teve muitos problemas que eu digo de conduta moral, né? Senão a justiça divina também não serviria para nada. É assim que funciona. Ele vai sofrer mais, vai ter mais dificuldade. Muitas vezes nem sabe que desencarnou. Daí porque ele não consegue se desprender. Ou ele fica ali preso ainda durante algum tempo nos despojos, junto aos despojos no cemitério, ou às vezes ele fica perturbando os próprios familiares dentro de casa, porque ele não consegue sair, ele continua se achando vivo e por aí afora. Então depende de nós alcançar essa libertação o mais rápido possível. Bom, o segundo item. Quando você fala em túnel, para os espíritas, o que lembra, Rose? Para os espíritas, para os pesquisadores, né, da paranormalidade, o que lembra a visão em túnel? Normalmente as experiências de quase morte, os relatos daqueles que entrando num processo de desencarne sem que esse se complete, se desprendem do corpo e relatam ter enxergado de início como se fosse um túnel escuro, ao fim do qual está uma luz
e passando por aquela luz, atravessando aquela porta luminosa, por assim dizer, o fim do túnel, eles enxergam entes queridos, espíritos amigos que vêm recebê-los. Entretanto, as pesquisas indicam que mesmo pilotos de caça, por exemplo, em velocidades muito altas, eventualmente podem ter visão em túnel transitória. Minhas experiências pessoais sobre visão em túnel também, no meu caso, parece indicar que é algum tipo de processo fisiológico, físico ainda, em que há um começo de desprendimento do corpo material. Por que eu concluí isso? É apenas uma opinião pessoal, Porque eu tive visão em túnel 2 vezes em situações de extrema angústia, Uma, quando eu vi uma criança se soltar da mão da mãe na rua do outro lado, e eu vi que ela ia ser atropelada na avenida movimentada. Eu estava com o carro cheio de crianças, não deu nem tempo de pensar nada. Aí eu comecei a enxergar tudo em câmera lenta e um túnel escuro. Eu só via a criança no meio e devagarinho todo aquele processo do atropelamento, com cada quadro como se fosse em câmera lenta, ficou na minha memória. Então, o que eu deduzo disso, que não é um desprendimento do pós-mortem, é alguma coisa fisiológica no momento em que seu espírito se despreende até do corpo e começa a enxergar como espírito. Uma vez também, eu estava numa festa infantil com meus filhos, uma festa de aniversário de um parente, distraída, conversando, não vi que as crianças não estavam próximas, brincando, estavam todos juntos num pátio, era uma casa muito grande, e eu vi entrar uma entidade espiritual. Eu digo até hoje que o espírito protetor também chora, desesperado, gritando: Rose, corre que o Saulo está se afogando. O Saulo era o meu filho de 3 anos. Aí eu saí correndo atrás do espírito, e num estado de susto tão grande que eu enxerguei tudo em túnel também. As pessoas se moviam para mim em câmera lenta, só vi o espírito na frente me indicando onde era, porque eu nem sabia onde era a piscina, Era numa quadra bem atrás da casa. E de fato, ele tinha caído na piscina com roupas de inverno, estava com o rostinho dentro d'água. Então, eu tive visão em túnel nesse caso também. Então, eu acredito pessoalmente que é uma espécie de... você começa a enxergar o plano espiritual e tem algum processo fisiológico ligado ao desprendimento do perispírito que faz você enxergar inicialmente tudo escuro em volta e só aquele círculo claro, extremamente claro, com todos os detalhes, até em câmera lenta lá na frente. Inclusive porque em todas as experiências de casa e morte que eu li, a visão em túnel é o primeiro relato, é o que eles sentem quando começam a se desprender do corpo, antes de enxergarem os entes queridos no plano espiritual. Então, acredito que seja uma espécie de desprendimento do espírito que ocasiona, às vezes, esse estado por alguma função do cérebro, algum desprendimento do próprio perispírito, mas que deve ter ainda suas ligações com o corpo carnal. É minha experiência pessoal, Não achei maiores pesquisas a respeito disso, mas ela precede aquela passagem em que o espírito já se desliga e começa a enxergar seus entes queridos, conviver, e vem relatar depois essas experiências. Nós temos casos famosos, Elizabeth Taylor, por exemplo, numa cirurgia da coluna, relata que enxergou tudo em túnel, tudo escuro, conseguiu atravessar até aquela luz e se reencontrou com o grande amor da sua vida, Seu marido falecido, Mike Todd, que disse que ela precisava voltar, porque não era a hora dela ainda. Sharon Stone, o Dr. Ebling, aquele neurologista americano famoso que teve a experiência de quase morte, todos eles relatam essa visão em túnel precedendo seu contato com os seres espirituais. Então, eu acredito que seja parte de algum tipo de processo de desdobramento que a gente não conhece bem ainda. A gente teria outra oportunidade para comentar mais. É só uma observação e eu creio também que funciona isso aí, eu já li alguns estudos. Hoje eu não pesquisei para estar falando aqui sobre isso aí, mas existe realmente alguns estudos que detectaram, em momentos de grande estresse, de emocional principalmente, a presença de alguma substância no cérebro que daria motivo a isso. Ela foi observada em outras situações, então poderia ser. Só uma coisa interessante que
Não se sabe bem porquê, se talvez na época não fosse conveniente os espíritos revelarem, mas nem no livro Céu e Inferno não há relato em nenhum caso, né? Nas obras de Kardec você não encontra nenhuma referência. Quem desencarnou de verdade, eu não vi nenhum relato, só os que voltaram, quase morte, que estavam ligados ao corpo. E aí tem mais um detalhe, alguns são um pouco mais raros, mas alguns desses testemunhos não é exatamente um túnel, às vezes a pessoa... Ela, de repente, ela se acha num campo aberto, iluminado. Atravessa direto, né? Exatamente. Vamos para o terceiro item, que é talento. Nós já Talento. falamos em algumas outras oportunidades, mas sempre vale reprisar, né, André? E de certa forma, todos os relatos que a Rose traz, de certa forma, é um talento, né? Porque a gente consegue, você está contando o que você percebeu. E em 2 ocasiões, né, você conseguiu ajudar. Talento então, mediúnico. o talento mediúnico, Anímico. né, de certa forma. Né? Bem, o talento aqui, a gente precisa relembrar da parábola dos talentos, né, que é tão famosa e que a gente, sempre quando relê, a gente aprende algo novo. Tem 2 coisas interessantes a partir do talento que a gente pode lembrar dessa parábola, que foi descrita por Humberto de Campos, o irmão X, na psicografia de Chico Xavier. E ele utiliza a parábola do talento, que se a gente for relembrar, seria que o Senhor iria viajar e aí ele entrega seus servos, para um 5 talentos, para o outro 2 talentos e para o terceiro 1 talento. Aquele que recebeu 5 multiplica, o de 2 também, e o de 1 talento enterra, né, o talento lá, porque achava que ele iria perder. E quando o Senhor retorna, o Senhor diz para o primeiro e para o segundo servo que eles eram excelentes servos, porque tinham multiplicado seus talentos, né? E o terceiro não, que ele precisava ainda aprender a lidar, que deveria confiar. E Humberto de Campos faz usa o mesmo exemplo da parábola de talento, só que coloca algumas virtudes, né? Por exemplo, na primeira virtude, para o primeiro servo, a saúde, a riqueza, a habilidade, o discernimento e a autoridade. Para o segundo servo, a inteligência e o poder. E para o terceiro servo, a dor. Então, fazendo um paralelo, o primeiro consegue multiplicar, o segundo também e o terceiro não. Então, a gente tem que lembrar que o talento é para a gente sempre aprender a multiplicar. O que sabemos a respeito das colônias espirituais? É um dos assuntos desta edição do jornal Comunicação Espírita, que traz no seu editorial as perigosas infiltrações no movimento espírita e ainda a coincidência para o espírita da ética com a moral. E em Conexões e Reflexões de A a Z, ciúme, cobrança, curiosidade, disciplina e desilusão. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. Olá, amigos! No quadro Presença Literária de hoje, vamos falar de um livro que, embora pareça bem fininho, ele é um livro de grande peso literário. É A Ciência da Vida Após a Morte. Ele foi escrito por 3 grandes pesquisadores, o Dr. Alexander Moreira Almeida, a Mariana de Abreu Costa e o Humberto Schubert Coelho. E ele foi publicado pela editora Ampla, no ano de 2023. Bem, o que trata esse livro? Na verdade, esse livro é um compilado de artigos científicos já publicados em algumas revistas, né? Esses artigos científicos, eles vão fazer um caminho para desmontar a ideia do ceticismo materialista ou de pessoas ou pesquisadores ou mesmo a parte da ciência que nega a existência da vida após a morte. Esse livro, ele traz importante conteúdo científico. Esse compilado de artigos que o livro compõe vão tratar a respeito de várias provas científicas e vão citar muitos cientistas no mundo todo que falam sobre a vida após a morte. Na introdução desse livro, foi dividido de uma maneira bastante interessante, que eu gostaria de
de ler aqui, que é o primeiro capítulo tratando, né, da introdução, que ele faz o introdutório sobre como nós estamos nesse momento, né, nessa parte da ciência que nega a existência da vida após a morte, porque acredita muito na questão materialista. O segundo capítulo fala da ideia da sobrevivência da alma, né, na história das religiões e da filosofia. O terceiro capítulo vai falar sobre preparando o terreno, abordando os principais argumentos contra a hipótese da sobrevivência, né? O que a ciência diz hoje, como a ciência materialista se coloca, por que ela acredita ou não acredita na vida após a morte. O quarto capítulo diz o que constitui a evidência da sobrevivência do indivíduo após a morte, né? E aqui ele continua trazendo esses artigos, fazendo sempre esse caminho bastante científico. No capítulo 5, as melhores evidências disponíveis para a vida após a morte. Aí aqui ele dividiu em vários temas interessantes que ele vai falar da mediunidade, né? De Chico Xavier, outros estudos a respeito da mediunidade, algumas explicações alternativas, experiências de quase morte fora do corpo. É bem interessante essa parte, que ele fala das experiências de quase morte, quais os relatos publicados cientificamente, né, nas revistas, percepções verídicas, fala também da reencarnação, os casos sugestivos de reencarnação e as explicações alternativas. No capítulo 6, ele vai falar do peso do conjunto das evidências da vida após a morte e vai caminhando para o encerramento, tratando das barreiras culturais contra um exame imparcial dessa evidência disponível para a sobrevivência e finaliza no capítulo 8 com a conclusão. Bem, como nós já sabemos que o tema é bastante sugestivo, ciência da vida após a morte, a conclusão dos autores para esse trabalho literário é que sim, embora a ciência materialista, fisicalista, negue as evidências a favor da ciência após a morte, são tantos dados maravilhosos compilados aqui que é impossível, depois que o leitor termina de ler os vários artigos, ele pelo menos, para aquele leitor cético, ele pelo menos não suspeitar, né, que a sua ideia sobre que a gente vive uma vez só e que não existe nada depois que morremos, que essa ideia seja, no mínimo, distorcida da realidade ou seja falsa. Então, é um livro bastante científico, feito com professores da universidade. O professor Alexander, por exemplo, ele é professor titular de psiquiatria e fundador do NUPES, que é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde de Juiz de Fora. Os outros autores também são cientistas. Então fica a dica desse livro para a gente lembrar, né, que existe muito material científico a respeito desse tema. Olá, amigos. No quadro de hoje, Fonte Allan Kardec, nós temos a seguinte questão: será o Espiritismo o consolador prometido por Jesus? Muito se fala a esse respeito, rememorando-se a menção de Jesus, a promessa dele, de que enviaria um consolador. O que consta no Evangelho de João? Se me amais, disse Jesus, guardai meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador a que fique sempre convosco. Será o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e não o conhece. Mas ele ficará para sempre convosco e estará em vós. A promessa de Jesus, então, é que enviaria um consolador para relembrar o que ele havia ensinado, para explicar o que ele não havia podido explicar na sua época, porque as pessoas não o compreenderiam.
A questão é, tem o Espiritismo as características desse Consolador? Os espíritos, ao ditarem as respostas às questões de Kardec, que ensejaram a codificação da doutrina espírita, assinavam-se como o Espírito da Verdade, uma pleiade de espíritos superiores coordenados por Jesus, encarregados de promover mais uma etapa da evolução espiritual da humanidade. Porém, se enquadra a doutrina espírita nessas características, vamos ver o que teria que ter o Consolador. Em primeiro lugar, ele teria que ficar para sempre com as pessoas. Podem os espíritos superiores e seus ensinamentos ficarem para sempre com as pessoas? Naturalmente. Um ser humano, um corpo doutrinário transitório não fica para sempre. Mas as revelações espirituais promanam constantemente, portanto, podem ficar para sempre com as pessoas. Viria a lembrar o que Jesus ensinou. A doutrina espírita tem como sua base, seu fundamento, os ensinamentos de Jesus. A respeito, inclusive, da reencarnação, que ele ensinou quando falou com Nicodemos, e era a base da doutrina cristã até o século 3 ou 4 depois de Cristo. Os espíritos se comunicavam nas reuniões primitivas da igreja de Antioquia, de Jerusalém. Apolo era um médium famoso, que inclusive assessorava o apóstolo Paulo, e o buscava muitas vezes atrás dessas comunicações. Essa doutrina, o Consolador, teria que completar os ensinos de Jesus naquilo que não havia sido compreendido ou que faltava explicar. A doutrina espírita traz com mais detalhes a possibilidade da justiça divina se expressando através da lei de causa e efeito, da reencarnação, proporciona um sentido de finalidade às lutas humanas e uma causa justa através de compromissos e necessidades cultivados nessa ou em existências anteriores que determinam o tipo de existência que nos é mais propícia para o desenvolvimento no momento atual. Então, explica a justiça divina de forma a ser compreensível a todas as mentes. Essa doutrina, o Consolador, ou o que fosse, né, o Consolador, o Espírito da Verdade, Jesus denominou Paráclito. O que é Paráclito? Paráclito é um mentor, alguém que guia, se enquadra perfeitamente, não é, nos conceitos do Espiritismo. Naturalmente, a assinatura, o Espírito da Verdade, corresponde em tudo à promessa de Jesus de que enviaria o Espírito da Verdade para promover as novas revelações. Nem é privilégio, né, da doutrina espírita o Espírito da Verdade. Quando Descartes iniciou a revolução científica com sua fórmula de análise, né, seus princípios básicos, ele sonhou com o Espírito da Verdade o orientando, explicando como seria aquela nova possibilidade científica de estudo e análise racional e que isso possibilitaria mais adiante o surgimento de profundas revelações espirituais, consta na biografia de Descartes. E o que é o Consolador? É aquilo que conforta, aquilo que orienta, aquilo que ampara. Tem consolo maior do que saber que estamos aqui por uma causa justa, com uma finalidade, que nenhuma das nossas lutas é perdida, que o nosso ente mais querido, se está distante de nós, um dia vai estar conosco nos planos espirituais, que a nossa família espiritual nos ama, nos segue, nos aguarda, que a morte não existe, que podemos conversar com aqueles que partiram, que esse acesso está ao alcance da possibilidade de qualquer um que se dedique a estudar com seriedade e constância o livro dos médiuns, que não dependemos de organização religiosa ou de outras mentes para interpretar ou intermediar por nós o intercâmbio com Deus. Mais consolador que isso, acho impossível. Muita paz.